Bom dia, seja bem-vinda a mais um episódio do Sua Manhã Mais Positiva. Eu espero que você esteja muito bem. Hoje, independente do momento que você esteja escutando, eu sei que tem pessoas que nem sempre conseguem escutar de manhã, às vezes escuta à tarde, à noite. Mas que seja um momento feliz, um momento bom para você. Hoje, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. E eu vou começar esse episódio com uma frase de Platão, que eu estou estudando filosofia, aquela, né? Tô amando, gente. Muito legal. Tô fazendo um curso que é sobre os segredos da existência, realidade e metafísica. É um curso da PUC e eu tô gostando muito. Depois eu vou ter bastante coisa para dividir com vocês. E fala de filosofia, de ciência, bem legal. E a frase de Platão é a seguinte: vencer a si próprio é a maior vitória. Vocês têm noção do quanto essa frase ela é impactante? Porque a gente nunca pensa que a gente tem que vencer a nós mesmos, né? A gente tá sempre transferindo pro outro, né? Outra pessoa, outra situação, enfim. A gente sempre acha que as nossas batalhas são externas. E na maioria das vezes são internas. Porque até a forma que nós vamos lidar internamente com uma coisa vai nos conduzir nas batalhas externas. Então, dependendo da forma que você tá internamente, você não vai nem querer comprar certas brigas fora, que você vai falar, não vale a pena, tal. Quando a gente vence a si mesmo, né? Quando a gente vence a nossa autossabotagem, quando a gente vence aquele sentimento de se olhar no espelho e se achar feio, se achar impotente, achar que não vai conseguir, quando a gente não deixa que a gente domine coisas como preguiça de fazer, sabe? Você quer atingir o objetivo e vem aquela preguiça. Preguiça é uma guerra interna que a gente tem que lutar sempre, né? Pra fazer as coisas. A guerra interna da procrastinação. Eu vou fazer depois. Aí o depois nunca chega. Aí vai passando dias, semanas, meses, anos e você nunca fez, você nunca realizou. A batalha interna de achar que não é pra você. Mas por que não é pra você? Sempre que você achar que alguma coisa não é pra você, responda por quê. Mas por que não é pra mim? Se você tiver uma resposta bem plausível pra isso, beleza, muda o foco. Mas se não, se você só achar que não é pra você por, sei lá, coisas bem superficiais, acorda, sai dessa e vai, porque tudo é pra nós. A gente pode seguir muito, a gente pode fazer muitas coisas. Ontem eu fui fazer compras de Natal e desci de elevador, né, no shopping, porque fui de carrinho com a minha filha, enfim, né. E no elevador entrou um rapaz educadíssimo, de cadeira de rodas, e estava indo pra academia. Ele estava de cadeira de rodas indo pra academia. Ele poderia ter sido o maior impostor, assim, da vida dele. Falar, ai, pra que eu vou fazer academia? Tô numa cadeira de roda. Eu não sei por que ele tá na cadeira de roda, o que aconteceu. Eu não sei, mas eu sei que eu vi uma pessoa de cadeira de rodas indo pra academia. Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, olha isso, né? Olha a força de vontade. E era um horário, era tipo 6:30. Provavelmente ele tava saindo do trabalho e indo pra academia fazer o exercício dele. E ele poderia muito bem, tô numa cadeira de roda, não vou. Mas não, ele venceu uma batalha interna, porque pensa quanto isso é forte, né? Venceu uma batalha interna e foi fazer a academia dele. Eu tenho certeza que é uma pessoa muito... Porque só a boa tarde dele, boa noite deles, você já vê que é uma pessoa diferente, sabe? Então eu tenho certeza que ele venceu ali várias batalhas internas. E qual que é a sua batalha interna, né? Qual que é o leãozinho aí que você tem que ficar domando todos os dias pra você conseguir seguir? Descubra o seu leão pra você domar ele.
E uma forma de você identificar isso é conversando, porque às vezes sozinho a gente não consegue, né, ver o que que a gente precisa lutar, o que que a gente precisa vencer. Pega alguém de confiança, conversa, coloca pra fora. Às vezes a pessoa vai conseguir te ajudar a esclarecer qual que é o ponto ali que você precisa. Ou às vezes tá muito claro pra você, só que você não quer assumir. E assumir os nossos defeitos, as nossas escuridões internas, é uma forma de se amar, de ter empatia, porque todos nós temos esse lado mais obscuro dentro, todo mundo, não existe uma pessoa que não tenha. Mas quando você absorve isso, você entende isso e você aceita, fica muito mais fácil para lidar, entendeu? Porque você consegue até fazer previsões do futuro. Porque você se conhece tanto que você já sabe como você vai agir com antecedência das situações. E quando você sabe como você vai agir com antecedência, você tem mais controle ali da situação. E aí, o que vai acontecer quando você tem mais controle? Você vai tentar direcionar de uma forma melhor os seus sentimentos e não vai sofrer. É igual planejamento, quem trabalha em empresa e tal, planejamento estratégico, planejamento da casa, qualquer planejamento. É como se você estivesse fazendo um planejamento da sua vida, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos. Não seja impostor da sua própria história. Vença a preguiça, vença a procrastinação, vença esses pensamentos aí falando que você não consegue, que você não pode. E vai ter dias que você vai super conseguir mudar o pensamento. E tem dias que não. Tem dias que eles vão vir mais forte, você vai ficar mal. Mas tudo bem, você passou por aquilo, você entendeu mais como é, né? Que você se sente, como você se comporta. E da próxima vez você vai estar mais forte ainda para dominar isso. E o interessante é que nas ciências, na filosofia, tudo é por experimento e observação. Então, todas as conclusões, né, são tiradas por meio de experimentos e observação. Então, se observe, né? Use essas situações como experimento para você se conhecer. E quer uma dica de como você se fortalece também? Compartilhe o seu sucesso. Compartilhe o seu sucesso com as pessoas que você ama. Compartilha coisas que você fez. Fez uma viagem, compartilha. Foi para o meu vídeo, compartilha. Porque quando a gente compartilha coisas boas, as pessoas ao nosso redor, as pessoas que gostam da gente, elas ficam felizes. E quando elas ficam felizes, elas o quê? Elogiam a gente. Elas passam boas energias pra gente. E isso nos fortalece. Então, compartilhe o seu sucesso. Não tenha vergonha de compartilhar o seu sucesso. Porque quando você está compartilhando, você está reconhecendo. E quando você reconhece, você dá forças pro seu eu interior. Tá bom? É isso, gente. O episódio de hoje é para falar sobre isso. Vamos aí vencer o nosso monstrinho interno aí todos os dias, porque a gente sabe que todos os dias a gente tem que vencer um monstrinho interno, né? Nossa, eu lancei o livro, né? Tô tão feliz. E mesmo com esse sentimento de felicidade, eu tive que vencer um monstrinho interno, viu? Mas depois eu conto pra vocês sobre isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus.